Olá! A nossa análise de hoje parte de uma ideia que, à primeira vista, parece até um pouco contraditória. Como é que a gente ensina habilidades digitais para crianças pequenas de um jeito totalmente novo e, na maioria das vezes, sem usar tela nenhuma? Pois é, mas a lógica por trás disso faz muito, mas muito sentido. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Como é que se explica o que é um algoritmo para uma criança de 4 anos de idade usando um sanduíche? Sim, é isso mesmo que está na tela. A resposta para essa pergunta revela uma abordagem simplesmente incrível sobre educação e tecnologia. E essa ideia do sanduíche não é só uma atividade criativa tirada do nada, não. Ela faz parte de uma abordagem revolucionária que vem, olha só, diretamente do Currículo Nacional Oficial do Brasil para a Educação Básica. Ou seja, é um método estruturado pensado para o desenvolvimento infantil. Essa metodologia toda se apoia em 3 grandes pilares que vão guiar a nossa conversa aqui. São eles: o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital. Vamos entender o que cada um significa. O nosso ponto de partida é o primeiro pilar, que é a base de tudo, o pensamento computacional. E calma, antes que se imagine um monte de criancinhas programando, a ideia aqui é muito mais profunda. O negócio é construir os fundamentos do raciocínio lógico, da resolução de problemas. O próprio documento oficial brasileiro define esse pilar como a capacidade de, e aqui vale a pena ler a citação, compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática. Traduzindo, é ensinar a pensar de um jeito organizado, uma habilidade para a vida inteira. Um dos conceitos centrais aqui é o de algoritmo. Apesar de o nome parecer complicado, a ideia é super simples. É só uma sequência clara e organizada de passos para fazer alguma coisa. Uma receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo, as instruções para montar um brinquedo também são um algoritmo. E agora, olha que interessante como isso funciona na prática. A tal de estratégia desplugada para ensinar o que é um algoritmo é exatamente a do sanduíche. Pedir para a criança descrever cada passo. Primeiro, a gente pega o pão. Segundo, passa a manteiga. Já a estratégia plugada seria usar um aplicativo para criar uma animação seguindo uma sequência de comandos. A lógica por trás é a mesmíssima coisa. O que muda é só a ferramenta. Mas o pensamento computacional vai além dos algoritmos. Ele também desenvolve a capacidade de reconhecer padrões, de descrever processos de um jeito claro, de comparar soluções diferentes e até de entender decisões do tipo verdadeiro ou falso, que são a base de toda a computação. E esse exemplo para ensinar padrões é brilhante. De forma desplugada, a criança pode notar o padrão da própria respiração. Inspira, expira, inspira, expira. Ou na rotina de escovar os dentes. De forma plugada, ela usaria um programa para criar sequências com cores e formas. O conceito, a abstração, é o mesmo. Certo, agora vamos avançar para o segundo pilar e ver como a coisa se aprofunda. Explorando o mundo digital. Aqui, o foco muda um pouco. Sai do como pensar e vai para o que são as ferramentas e os ambientes digitais com os quais a gente interage todo santo dia. A definição oficial diz que este pilar envolve aprender sobre os tais artefatos digitais. Isso inclui tanto as coisas que a gente pode tocar, como celulares e computadores, quanto os conceitos que são virtuais, como a internet e as redes sociais. É sobre, literalmente, mapear esse novo mundo. E como é que se ensina um conceito digital tão básico como ligado e desligado de forma física? Com brincadeira, claro. Pense na brincadeira de estátua, em que todo mundo alterna entre os estados ativo e inativo. Depois, a atividade pode evoluir para a criança explorar o botão de ligar e desligar de uma lanterna, de uma calculadora ou até do tablet. Este pilar também tem objetivos bem práticos. Primeiro, ajudar a criança a diferenciar o que é eletrônico do que não é. Depois, a entender o que é uma interface, que é essa ponte de comunicação entre nós e as máquinas, e, por fim, a reconhecer as várias formas de interagir com os aparelhos, seja por toque, por voz ou com o mouse. Isso tudo nos leva ao terceiro pilar que, olha, talvez seja o mais crucial de todos, a cultura digital. É aqui que a educação vai além da parte técnica e entra de cabeça no campo da ética, da segurança e da responsabilidade social no ambiente online. A citação oficial aqui é muito poderosa. Ela fala em participação consciente e democrática e na construção de uma atitude crítica, ética e responsável. O ponto central é: não adianta saber usar as ferramentas se a gente não souber como ser cidadãos éticos e responsáveis no processo.
E olhem só que ideia fantástica essa estratégia desplugada para ensinar um tema tão sério como segurança na internet. Em vez de uma palestra chata, que tal uma caça ao tesouro, onde cada pista é uma regra de segurança? Não compartilhe sua senha, fale com um adulto se algo parecer estranho. Isso transforma o aprendizado numa aventura. O objetivo central deste pilar é uma coisa que preocupa pais e educadores no mundo todo: o tempo de exposição às telas. A meta aqui é clara: capacitar as crianças para que elas mesmas entendam a importância de ter hábitos saudáveis e de equilibrar o mundo digital com o mundo real. E essa atividade prática é um exemplo brilhante. Primeiro, as crianças assistem a um teatrinho de fantoches usando óculos sem grau nenhum. Depois, elas trocam para óculos com lentes de aumento que deixam a visão difícil e desconfortável. Essa experiência física simula o cansaço visual e ajuda a criança a entender por si mesma por que existem limites para o tempo de tela. É simplesmente genial. Então, depois de ver tudo isso, a gente chega na grande conclusão: a vantagem desplugada. Afinal, por que essa forma de ensinar sem telas é tão poderosa para as crianças pequenas? Esse gráfico resume bem a filosofia por trás de tudo. O principal objetivo da educação digital, principalmente nos primeiros anos, não é o domínio técnico. A maior parte do esforço, como a barra maior mostra, deve ser na construção de habilidades fundamentais de raciocínio. A aplicação nos aparelhos vem depois, construída sobre essa base bem sólida. No fim das contas, a meta não é ter mais tempo de tela, é usar o tempo de aprendizado para desenvolver um cérebro mais inteligente, mais preparado e mais crítico. E é fundamental reforçar, essa abordagem não é contra a tecnologia, muito pelo contrário. Como a fonte aponta, as estratégias desplugadas, na verdade, ajudam as crianças a respeitarem as recomendações de saúde sobre o tempo de exposição a telas, protegendo seu desenvolvimento de forma consciente. E para terminar, fica uma reflexão. Depois de tudo que a gente viu, qual pequena rotina do dia a dia, seja arrumar a mesa, organizar os brinquedos ou contar uma história, pode ser transformada num momento de aprendizado digital desplugado ainda hoje?